Leituras do livro da Bíblia. Dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, terminando o livro de Esdras nos capítulos 8, 9 e 10, e dando início ao livro de Neemias, capítulo 1. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. Esdras 8. A lista dos líderes das famílias que voltaram. Eis, com sua genealogia, os chefes de família que partiram comigo de Babilônia, sob o reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gersom. Dos filhos de Faros, Zacarias e com ele 150 homens inscritos no registro da família. Dos filhos de Farrate Moabe, Elioenai, filho de Zareias e com ele 200 homens. Dos filhos de Sequenias, o filho de Ezequiel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adã, Abed, filho de Jonatã, e com ele 50 homens. Dos filhos de Alão, Isaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Dos filhos de Safatias, Zebédias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obédias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Selomite, o filho de Josefias, e com ele 160 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos filhos de Asgede, Joanã, filho de Essetã, e com ele 110 homens. Dos filhos de Adonicam, os últimos, dos quais são estes os nomes: Elifelete, Jeiel e Samaías, e com eles 60 homens. Dos filhos de Beguai, Utai e Zacur, e com eles 70 homens. O retorno a Jerusalém. Reúne-os perto do riacho que corre para Ava e ali acampamos 3 dias. Tendo observado o povo e os sacerdotes, não encontrei entre eles nenhum dos filhos de Levi. Então mandei procurar os chefes Eliezer, Ariel, Semeías, Elnatã, Jaribe, um outro Elnatã, Natã, Zacarias e Mozolão, bem como Joiaribe e Elnata, doutores da lei. Enviei-os ao chefe Edo, que residia em Casfia. Ditei-lhes as palavras que deviam dizer a Edo e a seus irmãos, os natineus, residentes em Casfia, a fim de que nos trouxessem ministros para a casa de nosso Deus. E como a mão benfazeja de nosso Deus estivesse conosco, trouxeram eles um homem inteligente dentre os filhos de Mule, filho de Levi, filho de Israel, Sarabias, com seus filhos e irmãos em números de 18. Razabias, e com ele Isaías, dentre os filhos de Merari, seus irmãos e seus filhos em número de 20. E dentre os natineus, que Davi e os chefes tinham entregue para o serviço dos levitas, 220 natineus, todos designados por seu nome. Ali, perto do riacho Ava, publiquei um jejum a fim de nos humilharmos diante de nosso Deus e implorar dele uma feliz viagem, para nós, nossos filhos, e para todos os nossos haveres. Tive vergonha, com efeito, de pedir ao rei uma escolta e cavaleiros para nos proteger contra os inimigos durante o trajeto. Por isso jejuamos e invocamos o nosso Deus, e ele nos ouviu. Escolhi 12 chefes dos sacerdotes, Sarabias e Razabias, e 10 de seus irmãos. Diante deles pesei a prata, o ouro e os utensílios dados em oferenda para a casa de nosso Deus pelo rei, seus conselheiros e seus príncipes, bem como pelos israelitas que ali se encontravam. Entreguei-lhes o peso de 650 talentos de prata, utensílios de prata do peso de 100 talentos de ouro. 20 taças de ouro valendo 1000 dáricos, e 2 vasos de um bronze muito claro e brilhante, tão belo como ouro. E disse-lhes: Vós sois santos diante do Senhor. Guardai-os com cuidado até o momento em que vós os pesareis diante dos chefes dos sacerdotes e dos levitas, e diante dos chefes da família de Israel, em Jerusalém, nas salas da casa do Senhor. Os sacerdotes e levitas receberam, pois, o ouro, a prata e os utensílios assim pesados,
para levá-los a Jerusalém, a casa de nosso Deus. Partimos do riacho de Ava no 12º dia do primeiro mês a fim de irmos para Jerusalém. A mão de nosso Deus nos protegia e nos salvava das mãos dos inimigos e de suas emboscadas durante o trajeto. Chegados a Jerusalém, repousamos durante 3 dias. Ao 4º dia, a prata, o ouro e os utensílios foram pesados na casa de nosso Deus e entregues a Merimute, filho de Urias, o sacerdote. Ele tinha consigo Eleazar, filho de Finéias, e com eles os levitas Josabade, filho de Josué, e Noadias, filho de Benum. Tudo foi contado e pesado, e ao mesmo tempo o peso total foi consignado por escrito. Os que voltavam do exílio, homens nascidos no cativeiro, ofereceram em holocausto, ao Deus de Israel, 12 touros por todo o Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes pelos pecados, tudo em holocausto ao Senhor. Entregaram o decreto do rei aos sátrapas do rei e aos governadores de além do rio. Estes deram seu apoio ao povo e à casa de Deus. Esdras 9. A oração de Esdras. Após todos estes acontecimentos, os chefes aproximaram-se de mim e disseram-me: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se conservaram afastados dos habitantes desta terra, imitaram as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Tomaram, entre as filhas deles, mulheres para si e para seus filhos. Assim, a raça santa misturou-se com a dos habitantes dessas terras. Ouvindo essas palavras, rasguei minha túnica e a capa, arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e sentei-me consternado. Ao redor de mim reuniram-se todos aqueles que temiam as palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos filhos do cativeiro. Quanto a mim, fiquei sentado e angustiado, até o sacrifício da tarde. Na hora da oblação da tarde, levantei-me de minha aflição com minhas vestes e meu manto rasgados. E disse: meu Deus, estou coberto de vergonha e de confusão ao levantar minha face para vós, meu Deus. Desde o tempo de nossos pais até o dia de hoje, temos sido gravemente culpados. Entretanto, o Senhor, nosso Deus, testemunhou-nos por um momento a sua misericórdia, permitindo que subsistisse um resto dentre nós, e concedeu-nos um abrigo em seu lugar santo. Nosso Deus quis assim fazer brilhar a nossos olhos a sua luz, e nos dar um pouco de vida no meio de nossa servidão. Sim, somos escravos. Agora, ó Deus nosso, que mais poderemos dizer depois de tudo isso? Abandonamos os mandamentos que vós nos destes por meio de vossos servos, os profetas, que diziam: a terra em que ides entrar para dominar como possessão vossa é uma terra de impureza, contaminada pelas imundícies dos povos dessas regiões, pelas abominações e impurezas com que a encheram de uma extremidade à outra. Não deis, pois, vossas filhas a seus filhos, e nem tomeis as suas filhas para vossos filhos. Depois de tudo o que nos aconteceu por causa de nossas más ações e nossa grande culpabilidade, vós nos conservastes, ó nosso Deus, mais do que mereciam as nossas iniquidades, e deixaste subsistir um resto dentre nós. Poderíamos recomeçar a violar vossas leis, aliando-nos a esses povos abomináveis? Não vos irritaríeis contra nós, até nos exterminar, sem deixar um sobrevivente que pudesse escapar? Senhor, Deus de Israel, vós sois justo, porque presentemente nada mais somos que um resto de sobreviventes. Esdras 10. A confissão de pecado do povo. Enquanto Esdras, prostrado diante da casa de Deus, fazia chorando esta prece e esta confissão, foi-se reunindo em torno dele uma multidão numerosa de israelitas, homens, mulheres e crianças. Então Sequenias, filho de Jeiel, dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós pecamos contra o nosso Deus, tomando por mulheres as estrangeiras pertencentes ao povo desta terra. Entretanto, resta ainda uma esperança para Israel. Façamos, agora, uma aliança com nosso Deus,
proponhamo-nos a mandar de volta todas essas mulheres e seus filhos, de conformidade com o teu conselho e o daqueles que têm respeito pelos mandamentos de nosso Deus, e que seja feito segundo manda a lei. Levanta-te, pois, para regulamentar este trabalho. Estaremos contigo, coragem, e mãos à obra. Então Esdras levantou-se. Depois, deixando a casa de Deus, foi ao quarto de Joanã, filho de Eliasibe. Tendo entrado ali, permaneceu sem comer nem beber, porque chorava o pecado dos filhos do cativeiro. Publicou-se então em Judá e Jerusalém que todos os filhos do cativeiro viessem reunir-se em Jerusalém. Quem não comparecesse dentro de 3 dias, conforme as ordens dos anciãos e dos chefes, veria confiscados os seus bens, e seria excluído da assembleia dos filhos do cativeiro. Todos os homens de Judá e de Benjamim reuniram-se em Jerusalém nos 3 dias. Esdras, o sacerdote, levantou-se e disse-lhes: Vós pecastes tomando mulheres estrangeiras, agravando assim a falta de Israel. Agora, compenetrai-vos de vossa falta diante do Senhor, o Deus de nossos pais, e fazei a sua vontade. Toda a assembleia respondeu em alta voz: Sim, devemos proceder como disseste. Mas o povo é numeroso, e é a estação das chuvas. Que nossos chefes fiquem aqui para representar a assembleia inteira. Só Jonatã, filho de Azael, e Jazias, filho de Tecoa, se apresentaram para contradizer essa ordem, apoiados por Mosolão e Sebetai, o levita. Os filhos do cativeiro, porém, conformaram-se, Esdras, o sacerdote, e alguns homens, chefes de família segundo suas casas, todos designados por seus nomes, puseram-se de parte e, sentando-se, começaram a examinar a questão no primeiro dia do 10º mês. No primeiro dia do primeiro mês resolveram a questão dos homens que tinham desposado mulheres estrangeiras. Os culpados de casamento misto. Entre os filhos dos sacerdotes, encontravam-se alguns que haviam desposado mulheres estrangeiras, a saber, filhos de Josué, filhos de Josedeque, e de seus irmãos entre os quais Maásias, Eliezer, Jaribe e Godolias. Estes se comprometeram a repudiar suas mulheres e ofereceram carneiro pela expiação de sua falta. Dos filhos de Emer, Hanani e Zebédias. Dos filhos de Harim, Maásias, Elias, Semeias, Jeiel e Osias. Dos filhos de Fazur, Elioenai, Maásias, Ismael, Natanael, Josabede e Elassa. Entre os levitas, Josabel, Semei, Selaías, chamado também Selita, Fataias, Judá e Eliezer. Entre os cantores, Eliasibe, entre os porteiros, Selum, Telem e Uri. Entre os israelitas, dos filhos de Faros, Remeias, Gesias, Melquias, Miamim, Eliezer, Melquias e Banaías. Dos filhos de Elão, Matânias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jerimote e Elias. Dos filhos de Zetua, Elioenai, Eliasibe, Matânias, Jerimote, Zabade e Aziza. Dos filhos de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai, Atalai. Dos filhos de Bani, Mosolão, Meluque, Adaías, Jazube, Saal e Ramon. Dos filhos de Farrate Moabe, Edna, Calau, Banaías, Maásias, Matânias, Bezaleel, Benui e Manassés. Dos filhos de Harim, Eliezer, Gesias, Melquias, Semeias. Simeão, Benjamim, Meluque, Samarias. Dos filhos de Assom, Matanai, Matata, Zabade, Elifelete, Germai, Manassés, Semei. Dos filhos de Bani, Maade, Arão, Uel. Banaías, Badaías, e Quelial. Vanas, Merimute, Eliasibe. Matânias, Matanai, Jazi. Bani, Benui, Semei. Salmias, Natã, Adaías, Mequinedebai. Sisai, Sarai, Esrel, Selemial.
Semerias, Selum, Amarias, José. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matatias, Zabade. Zabina, Gedu, Joel e Banaías. Todos estes homens, que haviam desposado mulheres estrangeiras, despediram-nas com seus filhos. Neemias 1. A história de Neemias. Palavras de Neemias, filho de Elquias, no mês de Casleu do 20º ano, encontrando-me eu em Susa, no palácio. Eis que chegaram de Judá, Hanani, um de meus irmãos, com alguns companheiros, perguntei-lhes pelos judeus libertados que tinham escapado ao cativeiro e a respeito de Jerusalém. Os que escaparam, disseram-me eles, os que voltaram do cativeiro, estão lá na província, numa grande miséria e numa situação humilhante. Ouvindo tais palavras, sentei-me para chorar e fiquei vários dias desconsolado. Dizendo: Ah, Senhor, Deus do céu, Deus grande e terrível, vós que permaneceis fiel à vossa aliança e exerceis a misericórdia para com aqueles que vos amam e observam os vossos mandamentos. Que vossos ouvidos estejam atentos e vossos olhos se abram para ouvirdes a prece que eu, vosso servo, estou fazendo na vossa presença, de noite e de dia, pelos filhos de Israel, vossos servos, confessando os pecados que nós, os israelitas, cometemos contra vós, porque eu mesmo e a casa de meu pai temos pecado. Nós vos ofendemos gravemente e não observamos as leis, mandamentos e preceitos que destes a Moisés, vosso servo. Lembrai-vos da palavra que destes ao vosso servo Moisés, dizendo: se transgredirdes meus preceitos, eu vos dispersarei entre as nações. Mas, se voltardes a mim, se observardes meus mandamentos e os praticardes, mesmo que estejais deportados às extremidades do céu, eu vos reunirei ali e vos farei retornar ao lugar que escolhi para estabelecer nele a morada de meu nome. Eles são vossos servos, esse mesmo povo que libertastes com o poder e a força de vossa mão. Ah, Senhor, prestai ouvidos à oração deste vosso servo e à oração dos vossos servos que veneram o vosso nome. Dignai-vos hoje dar bom êxito ao vosso servo, e fazei-o ganhar o favor do rei. Eu era então copeiro do rei. Amanhã, dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro de Neemias, capítulos 2, capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5. Paz e bênçãos a todos.